Olá, boa noite. O Brasil é campeão no número de cesáreas. Isso pode ser considerado algo bom? O que o Ministério da Saúde tem feito para incentivar o parto seguro e humanizado? A gestante tem direito a escolher o tipo de parto? Quer saber mais sobre o assunto? Então fique ligado, o Jornal da UF está no ar. Começou hoje e vai até quarta-feira o Congresso de Atenção à Saúde das Mulheres. O evento é promovido pelo Hospital de Clínicas de Uberlândia, a Faculdade de Medicina da UFO e a graduação em enfermagem. As fotos na entrada do Anfiteatro 8C no campus Umuarama não deixam dúvidas. O assunto aqui é saúde da mulher e o parto é tópico importante da conversa. O Brasil ocupa o primeiro lugar em taxas de cesarianas no mundo. Dado a essas taxas elevadas, o Ministério da Saúde, Ministério Público, entrou com propostas e a Organização Mundial de Saúde para compreender esse fenômeno que acontece no país e, a partir de então, o Ministério da Saúde começou a elaborar estratégias para a redução das taxas de cesarianas desnecessárias no nosso país e para o resgate do parto natural e fisiológico, do empoderamento das mulheres. Entre os dias 29 e 31 de outubro acontecem palestras, mesas redondas, oficinas e apresentações de trabalhos científicos no primeiro Congresso de Atenção à Saúde das Mulheres. Logo na abertura do evento, cada um pôde colocar seu próprio nome nessa rede, se comprometendo a trabalhar em prol da atenção à saúde da mulher. E por falar em comprometimento, a diretora técnica do Hospital de Clínicas de Uberlândia, Aglaia Arantes, explica que em outubro de 2017 o HCU assinou carta de intenção e compromisso com o APSION, um programa do Ministério da Saúde para qualificar e ampliar a atenção obstétrica e neonatal em hospitais de ensino. Parto e nascimento mais humanizado, dar a essas mulheres um espaço de decisão, parte ativa na decisão do seu próprio tratamento ou do seu próprio parto, né? Ela pode hoje trazer uma acompanhante, o marido pode assistir o parto, espaços com mais privacidade para ela ter esse neném, né? Então, deixamos de ter espaços coletivos e hoje são espaços individuais. A gente está com um projeto de oferecer implantação de DIU pós-parto imediato, se a mulher desejar, para fazer controle de natalidade. Espaços ambulatoriais para discutir saúde reprodutiva. Eliane lida diretamente com as pacientes e os bebês. Ela é enfermeira obstetra no Hospital de Clínicas de Uberlândia e conta o que mudou. A gente verifica que a satisfação da paciente ela é muito grande e também a criança, o nível, aquela questão da criança ficar mais internada no hospital, diminui bastante. As inscrições online estão encerradas, mas ainda é possível se inscrever pelo credenciamento no bloco 8C, no campus Umuarama, onde acontece o evento. E os convidados, então, do nosso Jornal da UFO de hoje são o Dr. Edson Borges de Souza, médico obstetra do Hospital Sofia Feldman de Belo Horizonte. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite. E aqui ao meu lado também está a Sônia Lievore, supervisora sudeste do projeto APSION. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Nós vamos então começar falando um pouco sobre esse congresso. Doutor, por que é importante iniciativas como esta, que acontece até o meio dessa semana na UFO, que reúne a rede, profissionais e estudantes para pensar sobre parto e a saúde da mulher? Bom, o Brasil, na verdade o mundo inteiro, vive um momento de grande mudança no modelo de assistência ao parto e nascimento. Por mais ou menos um século, a forma de assistir o parto, ela foi caracterizada por um alto índice de intervenção. À medida que o parto foi levado para dentro dos hospitais e foi colocado sob o cuidado dos médicos, isso também causou esse elevado índice de intervenções que a ciência moderna, as evidências produzidas ao longo dos últimos 40 anos, têm provado que ou são prejudiciais ou são inúteis. Então, esse momento é um momento de reaprendizado. Por isso que a presença, a participação da universidade, dos centros formadores são fundamentais.
E no caso, na sua opinião, como que está hoje essa formação dos futuros profissionais? Essa questão de parto humanizado, focado mais na escolha talvez da mulher, da família, isso tem sido levado em conta? Bom, é o que a gente está procurando no projeto, né? O projeto Apsion, ele trabalha com duas vertentes, que é aprimoramento e inovação, e com foco nos hospitais de ensino, hospitais universitários e hospitais de ensino. Porque o projeto pensa que se nós conseguirmos dialogar com esses espaços formadores, que é o que o Dr. Edson estava trazendo, a gente vai conseguir ir melhorando gradativamente. A gente já tem hoje um quantitativo muito grande de estabelecimentos que prezam pela qualidade, né, da atenção, pela satisfação da mulher, pelo atendimento às suas necessidades. Então, a mulher hoje é uma protagonista desse processo de parir, né? Interessante. Falando então nesse processo, doutor, se nós pensarmos a atualidade com o passado, o que mudou nesses últimos anos nessa área? Bom, talvez a mudança mais importante seja a forma de enxergar ou de entender o processo de nascimento. A hospitalização do parto, ela cursou com o entendimento do parto como uma doença, como uma patologia. Na verdade, essa não é uma concepção nova. Desde há 2000 anos atrás, um ginecologista importante, ele interpretava o parto como uma patologia. E no século XX isso foi reforçado. Como eu já falei, as evidências produzidas nos últimos anos, elas vêm demonstrando o contrário. Elas vêm reafirmando que o parto, o nascimento, é um evento fisiológico, é um evento natural. E que, se não é uma doença, logicamente nós não precisamos de tratamento. Se não precisa de tratamento, nós não precisamos necessariamente nem mesmo de um hospital ou de um médico. É importante esclarecer que isso não significa excluir o médico e o hospital do cuidado. É importante que eles estejam presentes, mas tanto o hospital quanto o médico podem ter uma postura mais observadora, de simplesmente cuidar dessa mulher, aguardar o tempo de evolução do parto e observar. A grande maioria das mulheres, elas vão evoluir naturalmente sem necessidade de qualquer intervenção. Acho que essa é a grande mudança de concepção e, logicamente, isso implica em reorganizar toda a nossa forma de assistir o nascimento. Interessante. Foi e a entrada de outros profissionais, né? Porque, assim, o médico, ele acaba tendo essa característica um pouco mais intervencionista, né? Até o Edson começou, né, falando disso. E tem outros profissionais que o ajudam, que compõem a equipe, né? Então, a enfermeira obstetra, ela é mais do cuidado, ela é mais do acompanhamento. Tem psicólogos, tem fisioterapeutas, né? Tem um conjunto de outros profissionais que nessa cena conseguem fortalecer essa mulher, que às vezes ela vem cheia de medos, né? Hoje mesmo a gente teve lá no congresso um depoimento de uma mulher que, quando disseram para ela que ela ia para a UFA, ela disse assim, não, UFO não. E aí, quando ela chegou lá, cheia de medos, cheia de receio, ela foi acolhida, né? Ela teve uma composição, o plano de parto dela foi escutado. Então, isso traz para a mulher uma confiança e um empoderamento, que ela disse assim, hoje eu sou uma mulher empoderada, e isso é importante, né? É interessante você tocar nesse ponto, Sônia, porque muitas mulheres, por exemplo, quando ela soube para onde ela seria encaminhada, ela teve uma reação de susto a princípio por não conhecer. Como que funciona esse encaminhamento? A mulher descobre que vai ser mãe. E aí, o que fazer? Onde ela procura para fazer o pré-natal, depois o parto? Como é que funciona essa rede? Isso, a gente tem discutido muito e hoje à tarde a gente discutiu bastante essa rede de cuidado, né? E essa rede de cuidado, ela está se configurando e se fortalecendo. Os pontos de atenção, um apoiando o outro, né? Então, assim, o pré-natal, ele é feito numa unidade básica de saúde. Essa unidade básica de saúde deve estar o mais próximo possível da residência dessa mulher. A partir dali é identificado se ela vai ter alguma necessidade de algum apoio complementar e aí ela é encaminhada para uma unidade especializada. E dessa unidade especializada ela vai ter o parto num hospital secundário ou terciário de acordo com o desfecho, né?
E ela precisa saber disso. E os profissionais de saúde também precisam saber disso, né? Os profissionais de saúde precisam saber que a unidade está vinculada a um outro serviço, que essa mulher pode visitar esse serviço previamente. Durante o seu pré-natal, ela deve saber quais são as suas possibilidades, como que é esse serviço e tal. Isso não acontece para todas as mulheres, né? Porque a gente sabe que a cobertura da atenção básica é uma cobertura baixa. Então, não são todas as mulheres que fazem pré-natal e não são todas as mulheres que, em vinculada a um serviço, ela vai àquele serviço exatamente. Ah, porque a mãe teve o parto em um outro lugar, porque a amiga disse que o outro lugar é melhor do que esse. Então, essa rede também, ela é viva, né? Mas, na medida do possível, a gente precisa trabalhar com essa rede de atenção na sua composição. E para dar a resposta a essa mulher, que tem o direito a essas respostas. Certo. Falando em direito, então, da mulher, doutor, a gestante, ela pode escolher o parto? É claro que o profissional sabe, de acordo com a situação, que é necessário, mas não há nenhuma intercorrência, ela pode ter o direito à escolha? Como que funciona esse processo? Bom, a autonomia da mulher é uma dos pontos mais importantes desse processo de humanização do nascimento. O respeito ao desejo e à autonomia da mulher. No que se diz, no que se relaciona com a cesariana, algumas coisas precisam ser esclarecidas. Eu acho que a gente deve começar do ponto de vista do desejo. Por que uma mulher desejaria uma cesariana? E qual que é, na verdade, a frequência desse desejo? Os estudos, inclusive um estudo importante chamado Nascer no Brasil, mostrou que, ao contrário do que se pensa, a maioria das mulheres, no início do pré-natal, desejam parto normal. O problema é que nessa trajetória de pré-natal aparecem vários medos que muitas vezes não são solucionados e esse desejo ele muda. Esse estudo demonstrou isso e ao final do pré-natal mais mulheres passam a desejar uma cesariana. Então eu acho que antes de responder a questão de se o desejo, né, qual que é o valor que deve ser dado ao desejo, é investigar a origem desse desejo. A maioria das mulheres, quando deseja uma cesariana, esse desejo está relacionado com algum medo. Medo da dor, medo de acontecer alguma coisa com o bebê, a dúvida se ela é capaz de ter esse bebê. Então, acho que o trabalho tanto do pré-natalista, mas é um trabalho que ele faz parte de toda a sociedade, é de desmistificar esses medos, é de empoderar essa mulher e mostrar para ela que vários desses medos não são justificados. Só que para isso acontecer, o sistema de saúde ele tem que dar uma resposta. Se a mulher tem medo da dor, se o problema é medo da dor, o nosso sistema tem que oferecer métodos de alívio da dor. Se o medo é de acontecer alguma coisa com o bebê, o nosso modelo de cuidado precisa garantir a segurança desse cuidado. E como que a gente garante segurança? Monitorando a mãe, monitorando o bebê. O cuidado ao parto, ele é mão de obra intensiva. Por isso mesmo a importância de enfermeiras obstetras juntas no cuidado. Enfim, então o nosso trabalho é desfazer esses medos, aumentar a segurança da mulher na capacidade que ela tem de ter o seu bebê. Enfim, se a gente faz esse trajeto, se a gente faz essa abordagem, o número de mulheres que realmente desejam uma cesariana é pequeno. Essa, pelo menos, é uma experiência pessoal que a gente tem no nosso trabalho, mas também é uma experiência que existe em outros países. Na Inglaterra, por exemplo, a cesariana a pedido, ela é legítima. Apenas 1% das mulheres que realmente mantêm esse desejo. E ainda assim, se depois de feita toda essa abordagem, ela ainda tem aquilo que se chama tocofobia, isso também pode ser abordado através de um trabalho, de uma investigação, de uma abordagem mais especializada, para que a gente consiga realmente ajudar essa mulher. Certo. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Agora é hora de saber como fica o tempo amanhã em Uberlândia e outras cidades da região. Em Uberlândia, há possibilidade de pancada de chuva à tarde. As temperaturas variam entre 19 e 31 graus.
Nessa terça-feira, deve chover ao longo do dia em Patos de Minas. A temperatura mínima também fica entre 19 e a máxima pode chegar aos 31 graus. E pode preparar o guarda-chuva, porque tem previsão de tempo fechado a partir da tarde em Monte Carmelo. A mínima prevista é 19 graus e a máxima 29. Em Ituiutaba, os termômetros podem marcar a temperatura mínima de 21 e a máxima de 32 graus. Também deve chover no período da tarde. E a terça em Araxá também vai ser de chuva durante o dia, temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 26. Quais são os tipos de parto? A mulher tem o direito da escolha? Saiba mais depois do intervalo. Tá. Aí agora é rapidinho, intervalo, e a gente já volta conversando mais sobre o assunto, tudo bem? Já se passaram 15 minutos? Já voa o tempo, né? Dá nem pra ver. Tempo voa. Aí a gente vai continuar falando dessa questão sobre os tipos de parto, né? A gente pode conversar um pouco sobre isso. O que mais vocês acham importante a gente falar dentro da temática? Bom, como lidar com medo, talvez, também, né? Que muitas mulheres passam por isso, nesse processo. Falar da doula, falar do suporte contínuo, acho que talvez enfatizar isso mais. Isso é bom. A importância de ter uma pessoa ao lado o tempo todo. Ótimo. Acho que dá para explorar isso. Ótimo. Da vinculação do hospital com a atenção básica, do suporte que os profissionais do hospital podem dar para os profissionais que estão na unidade básica de saúde, para minimizar essas questões todas. Ótimo, anotar aqui para a gente poder lembrar, né, de tocar no assunto. Regulação. Ótimo. Ok. Aqui. Já vou preparar aqui a pouquinho, a gente já vai voltar já. A Cleide está pedindo para a gente não esquecer do envolvimento dos profissionais. Tá. Vamos voltar. O Jornal da UFO está de volta e hoje, segunda-feira, é dia de conferir a programação de eventos da UFO. Quem traz as dicas pra gente é o Eloir. Olá pessoal, chegamos ao final de outubro e já começamos novembro com muitas atividades aqui na universidade. De hoje até quarta, a Faculdade de Gestão e Negócios da UFO promove a 6ª edição do Encontro de Gestão e Negócios. São palestras, minicursos, mesas redondas, debates e apresentações de trabalhos com o tema central Gestão em Tempos de Instabilidade. De hoje até quarta também acontece o primeiro Congresso de Atenção à Saúde das Mulheres com a temática Perspectivas e Desafios para a Implantação das Boas Práticas. O Hospital de Clínicas de Uberlândia convida todos da comunidade acadêmica e profissionais da região para participar de palestras, oficinas e mesas de debate. Vai ser no campus Umuarama, no anfiteatro do Bloco 8C. Quem participar recebe certificado. Começou hoje e vai até quinta-feira a 3ª Semana Nacional do Livro e da Biblioteca CISB-UFO. Este ano o tema é Transcores Invisíveis, a invisibilidade da comunidade trans nos espaços educacionais e de trabalho formal. O sistema de bibliotecas da UFO promove atividades artísticas, culturais e de incentivo à leitura, além da divulgação dos produtos e serviços oferecidos pelas bibliotecas. É gratuito e tem atividades em todas as cidades onde a UFO está. Ficou interessado nos eventos? Você pode conferir mais informações no portal de comunicação da UFO. Na próxima semana eu volto com mais dicas para você. Até lá!
Estamos de volta então com a nossa entrevista. Sônia, um assunto que às vezes as mulheres têm dúvida é com relação à violência obstétrica. Vamos esclarecer melhor o que é essa temática e como tranquilizar as mulheres quanto a isso? Bom, violência obstétrica, a gente gosta muito de falar de boas práticas, porque é através das boas práticas de atenção ao parto e nascimento que os profissionais de saúde vão se colocar à disposição dessa mulher, garantindo um ambiente, uma ambientação mais acolhida, mais afetiva. Aonde não existe afetividade, não existe acolhimento, aí tem violência, né? E a violência, ela pode ser numa fala ríspida, né? Ela pode ser num cerceamento de um direito da mulher, né? Por exemplo, essa mulher que hoje chegou lá dizendo assim, olha, eu tenho meu plano de parto. E aí o profissional de saúde diz assim, não me interessa seu plano de parto. Isso é uma violência, né? Ela diz assim, não quero ser cortada, foi o que ela falou lá, não quero ser cortada, né? E aí você faz uma episiotomia à revelia dessa mulher. Isso é uma violência, né? Se ela pede, eu gostaria de tomar uma água. Você diz assim, não, aqui não vai beber água, aqui não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Isso é uma violência, né? Se você trata, às vezes a mulher está reclamando, está queixosa e tudo, você vai dizer assim, não, você não vai reclamar, você vai ficar quieta. Isso é uma violência, né? Ao passo que, se você utiliza de tudo ao contrário, que é o que a gente prega muito, né? Ao contrário, são as boas práticas. Ao contrário, você fazer oferta de líquidos, você perguntar para essa mulher qual a posição que ela gostaria, o que se ficaria melhor para ela, se ela tem o plano de parto, se isso foi discutido no pré-natal, né? Se tem um acompanhante, se ela trouxe uma doula, né? Então, não necessariamente a violência estaria ligada aos profissionais da saúde ou à figura do médico, que geralmente é o que as pessoas comentam, né? Isso. Não. A violência, quando a gente fala de violência obstétrica, é a violência desse processo de trabalho nesse momento onde a mulher é hospitalizada para o seu parto, tá? Ela pode ser do vigilante que cerceou a entrada dela, disse, você não vai entrar aqui agora. Isso é uma violência, né? Ela pode ser da falta de acolhimento, da recepção da unidade, que não deixou o marido dela entrar, que disse assim, não, você não entra enquanto você não preencher todos os papéis aqui. E ela está carente, ela está entrando por um ambiente que é um ambiente que ela desconhece, é um ambiente que parece ser perigoso. Isso é uma violência. O contrário é você não causar esse tipo de coisa, né? Você acolher essa mulher, já fazer uma boa recepção. Então, a gente gosta muito mais de trabalhar o que são os princípios de uma boa prática. Tá? Interessante. E, doutor, por que será que talvez surgiu esse termo, né, de violência? Talvez é algo do imaginário social, foi construído com o passar do tempo? Bom, na verdade, o nosso modelo de assistir o parto, ele traz em si algumas coisas que podem ser caracterizadas como violência. Uma forma de interpretar isso, baseado em cima daquilo que se chama boas práticas, é de dizer que tudo aquilo que se faz sem necessidade, né, ou que não é feito quando deveria se fazer, como, por exemplo, oferecer algum método de aliviar a dor, isso tudo pode ser interpretado como uma forma de maltrato, né, como a própria Organização Mundial da Saúde utiliza. A Organização Mundial da Saúde, ela, na verdade, nem utiliza muito esse termo, ela utiliza maus tratos, né, abandono, são ofensas. Então, isso, de fato, é um tipo de, um modelo de assistência que leva as mulheres a se sentirem inseguras, a perderem a confiança na capacidade de ter o seu filho. Isso, sem dúvida, é um conjunto de ações ou omissões que compromete a saúde física, a saúde mental e o bem-estar da mulher. Por isso mesmo, deve ser combatido. E a melhor forma de combater isso, nós não estamos falando, não é um combate ao médico, é um combate ao modelo. E a superação desse modelo necessita da inclusão, da cooperação de todos os profissionais envolvidos, médicos, enfermeiras, porque, na verdade, a partir desse entendimento,
os próprios médicos não se sentem à vontade ou não se sentem bem de estarem incluídos num modelo que muitas vezes não dá uma retaguarda ou não colabora no sentido de que eles possam exercer ou dar o melhor de si no cuidado daquela mulher. Certo. Doutor, falando agora sobre os tipos de parto, quais são os mais comuns no momento, a diferença entre eles? Bom, nós temos o parto normal, né, que é o parto padrão, é como diz o próprio nome, é o parto para o qual as mulheres, o corpo da mulher foi preparado através de milhões e milhões de anos de evolução. Então esse é o parto que, segundo a OMS, mais de 80% das mulheres são capazes de ter um parto normal. Bom, aí existem algumas terminologias, né? Se é um parto natural, isso na verdade são alguns detalhes, né? Do ponto de vista, né, de que tipo de intervenção ou em que tipo de ambiente que isso ocorreria, que eu acho que na verdade não tem tanta importância, né? Um parto natural, ou um parto vaginal, ou um parto normal, no fundo todos levam no mesmo sentido, que é o parto que segue a fisiologia, é o parto que evolui sem necessidade de intervenções, é o parto que as mulheres são capazes de ter, né? O nosso papel é, na verdade, colaborar, otimizar esse processo e estar atento, isso é a função da equipe, estar atento caso ocorra alguma anormalidade. Nós só vamos intervir se ocorrer alguma anormalidade. Certo. No caso, Sônia, com relação ao parto humanizado, hoje muito se fala sobre ele. Ele é aconselhável ou não é? É algo um tanto quanto delicado, polêmico, né? Mas qual a sua visão sobre o parto humanizado? O parto humanizado é o que o Edson acabou até de colocar, vou até repetir para a gente reforçar. É esse parto onde a mulher é escutada, né? E aí vai depender que posição que ela quer ter esse parto, né? Quais são os elementos de alívio da dor que vão ser utilizados aí? Ela ter o acompanhante do lado dela, o acompanhante que ela escolheu, pode ser o marido, tem mulheres que querem ver o marido bem longe, mas querem uma amiga, querem a doula ali do lado, que é só a mãe, né? Tem muitas mulheres que a mãe é essa figura principal. Tem outros que o marido é esse elemento importante, mas é da escuta dessa mulher, né? Então, quando você escuta a mulher, você dialoga com ela e define com ela o que seria o melhor para aquele momento, este é um parto humanizado, né? E é um parto porque é um parto que os profissionais se envolveram, né? Facilitaram esses processos de fortalecimento dessa mulher, né? Que é o que a mulher disse hoje, né? Assim, o meu empoderamento. Gente, não tem nada mais singular do que você ter pessoas ao seu lado que te deem essa força, né? Essa força para você, com as suas energias, você conseguir brilhar neste momento, né? Porque o trabalho é da mulher, né? Nessa relação íntima ali com a criança, né, que ela está parindo. E os profissionais estão ali para isso. Os profissionais estão ali para apoiar esse momento. A gente até nem gosta muito de parto humanizado, porque parece que havia parto desumanizado, né? Então, assim, mas não, é o parto que reúne essas melhores condições, um parto onde tem circulação de afeto entre as pessoas, né? E hoje de manhã a gente estava falando, porque é nesse momento que nasceu essa criança, está nascendo uma família, né? Está nascendo uma mãe e está nascendo um pai. Se eles não aproveitarem o melhor e os profissionais facilitarem esse aproveitamento desse momento único, singular na vida dessas pessoas, não, então a gente está ali para isso, para dar essa garantia. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Doutor Edson, quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da UFA. Obrigada pelas informações. Ok, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto tão importante. Tá certo. Sônia, também, muito obrigada pela sua participação. Por nada, a gente agradece imensamente e deixa o convite ainda para as pessoas participarem do congresso, que ainda vai amanhã e depois. E esse é um congresso que está reunindo outras duas
outras duas intervenções, que é o seminário do APSION e também um fórum sobre a criança, né, o Hospital Amigo da Criança. Então ele está reunindo um conjunto de boas informações. Reforçando que é no campus Umuarama da UFA, anfiteatro do Bloco 8C, isso mesmo? Isso. Ok. Para você, então, uma ótima noite. Obrigada pela companhia. Te espero amanhã no Jornal da UFA às 7 da noite. Até lá!